Quais são os seus hábitos mais comuns? Todo ser humano ele é governado por hábitos. Hábito de roer a unha, hábito de falar mal da vida dos outros, hábito de falar sobre assuntos idiotas, hábito de falar demais, hábito de se preocupar mais com a vida alheia do que com a própria vida, hábito de gastar mais do que ganha. Então, tem dois tipos de hábito no mundo: os hábitos fortalecedores e os enfraquecedores. Hábitos que geram milagres e hábitos que geram tragédias. Quais os tipos de hábitos que você cultiva na sua vida? Eu sou Ivan Maia e o nome desse vídeo é Os Hábitos que Destroem a Sua Vida. Você talvez não saiba que desde criança, quando você era criança, você era governado pelos seus impulsos. A criança ela é impulsiva, então ela age por impulso. Depois que você cresceu, você passou a ser governado ou governada pelos seus hábitos. E o que é um hábito, Ivan? O hábito é algo que você faz um pequeno número de vezes e ele já fica gravado no teu cérebro, na tua memória. Dentro do teu cérebro tem bilhões de neurônios. Esses neurônios eles trabalham com eletricidade. Então, quando você faz uma coisa, por exemplo, roer unhas, então 2 neurônios se ligam lá, você cria uma sinapse. E eles ficam juntos e passam a trabalhar juntos. Quando você faz aquilo muitas vezes, ele vira um hábito. Algumas pessoas dizem que bastam 10 dias para você criar um hábito. Outras pessoas dizem, outras correntes de ensino, dizem que precisam 21 dias para criar um hábito. Eu digo para você que hábito ruim, você fez 3 vezes e já virou hábito. Hábito bom, às vezes demora 40 dias, 30 dias para ele se formar. Por que é assim, Ivan? Você já teve alguma horta na sua casa? Você já fez alguma horta, um canteiro, assim? Meus pais faziam bastante canteiros, assim. Minha mãe plantava, quando eu era criança, cebolinha, couve, alho, uma série de coisas. Agora, vamos supor que você faça um jardim também. A comparação, para você entender o que eu quero dizer sobre os hábitos, pode ser um jardim ou um canteiro. Imagina você montando um jardim. Aí você planta lá margaridas, você planta tulipas e tal. Olha, você vai ter que cuidar dia e noite, porque vai aparecer braquiara, vai aparecer tiririca, não o tiririca, o palhaço que foi político, dos palhaços. Não, é outra coisa. É o tiririca, aquele que brota ali do chão. Então, o mato, ele começa a invadir o seu canteiro e você se pergunta assim, mas de onde que veio isso? Ele nasce sem plantar. O mato é assim. O mato é como os imbecis. Eles nascem sem plantar, eles estão em todo lugar. A grande boiada humana, ela está em tudo quanto é lugar, você está sempre cercado por ela. Muito bem. Aí você tira todo aquele mato. 2 dias depois, ele está crescendo de novo. Então, para você colher as flores, para você cultivar, você vai ter que, mas o mato não. Então, os hábitos ruins, você não precisa cultivar. Você fez 1, 2 vezes, pronto, ele já está na sua vida. Agora, você cultivar um hábito bom, fazer exercícios, comer coisas boas, orar de manhã, ser gentil com as pessoas, sorrir, tá? Você vai ter que fazer, e vai ter que fazer bastante. É por isso que a grande boiada não tem esses hábitos. Então eu quero falar isso com você, Seus hábitos, eles são os governadores da sua vida, seus hábitos. Tem gente, por exemplo, que tem o seguinte hábito: ele acorda de manhã e os 2 generais estão dentro da cabeça dele, que talvez você não saiba, mas você tem 2 generais, um de cada lado do cérebro. E aí você acorda e você vai trabalhar. Então a grande boiada ela é assim, qual o hábito que ela tem? Ela pensa assim, ai meu Deus do céu, vou ter que ir de novo para aquela desgraça daquele lugar, pegar aquela desgraça daquele ônibus, atender aquelas desgraças de clientes. Tá? Então quem está falando no cérebro dela é o general obrigação. A boiada, tudo que ela faz é por obrigação. Agora, os incomuns, como eu, e eu não falo isso para você, para me engrandecer, nada, falo isso com alegria porque eu realmente sou incomum. E eu não posso mentir aqui, certo? O que você vai sentir quanto a isso? Bom, eu não estou muito preocupado. Aliás, não estou nem um pouco preocupado com isso. Quando eu acordo de manhã, para mim nada é uma obrigação. Para mim é o outro general que fala, é o general que mora aqui. É oportunidade. Eu penso, hoje quando eu abri meus olhos, eu pensei, puxa vida, Senhor, estou aqui de novo. Que bom, mais uma oportunidade. Oportunidade de amar, oportunidade de agradecer, oportunidade de estar entre as pessoas que eu amo, oportunidade de ver meus amigos, oportunidade de gravar um vídeo para o meu canal, oportunidade de espalhar sementes boas no mundo, oportunidade de respirar, entendeu? Então é sempre assim, Você já começa quando você abre os olhos. Você pode encarar tudo como oportunidade ou tudo como obrigação. A boiada, tudo para eles é obrigação. Eles são obrigados a fazer. Então já começa aí. Agora, vamos falar um pouquinho sobre os hábitos da boiada. Ontem, quando eu fui de manhã na padaria, eu ia viajar bem cedinho aqui para Minas,
E eu passei na padaria para comprar pão para minha esposa e minhas filhas. E aí estava na padaria 6:02 da manhã, e você não acredita se eu te falar. Tinha 2 TVs ligadas, bem altas, com um noticiário sangrento, 6:02 da manhã. Menina morre em acidente na Dutra. Menina de 7 anos atropelada com isso, aquilo. Mas, e o povo tinha uma boiada embaixo assim, esperando para tomar o café da manhã? Sim, porque a boiada toma o café da manhã enchendo o cérebro de notícias sanguinolentas. Eles são como carcarás, urubus emocionais. Tem ali assim, ó, hipnotizado naquela tela maldita, fritadora de cérebro, e aquelas notícias entrando. E eu pensei, ai meu Deus, que pessoas fantásticas! Já começa o dia enchendo a mente de lixo e de sangue. Ai, que pessoas sábias! Como é a grande boiada humana que caminha em direção ao despenhadeiro do lixo mental e das tragédias na vida. Olha, que tipo de pessoa é você? Você começa o dia assistindo esse lixo? Esse tipo de noticiário televisivo? Meus pêsames, você já morreu e ninguém te avisou. E eu estou te avisando. Você já está morto. Você já está morta, mentalmente falando. Mude, você tem que tirar esse hábito da sua vida. A não ser que você queira continuar morto-vivo, morta-viva, não tem problema. Porque você vê as pessoas andando pela rua, você acha que elas estão vivas. A maioria não está viva, são mortos em vida. Pare com isso, mude esse hábito. Comece o dia orando, agradecendo. Você quer assistir alguma coisa naquela maldição, daquele aparelho maldito, você quer assistir alguma coisa? Então põe alguma coisa que encha a sua cabeça de coisas boas. Mas eu já digo, você não vai encontrar. Principalmente de manhã. Então aí já tem um hábito da boiada. E depois, o que a boiada faz? Se a boiada vai trabalhar de ônibus, o que eles fazem? Eles estão ouvindo músicas com letras cretinas. Não dá nem para chamar de música. Aí eles estão ouvindo barabará, bereberê, taratatá, teretetê, torototó, tirititi. Não tem letra, Ivan? Não tem letra. A boiada não precisa de letra. É só ritmo, entendeu? Tunks, 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 só. E tá bom, para eles tá bom. Aí eles chegam no trabalho, eles fazem o quê? Marcam o cartão e penduram o cérebro ali. Até porque não serve para nada o cérebro, então ele fica ali. Na hora de voltar, eles marcam o cartão e pegam o cérebro de novo. Você fala, agora ele vai usar? Não. Aí ele volta para casa reclamando, e ele vai chegar em casa, ou ele vai encher a cara, ou ele vai bater na mulher, ou vai assistir novela, tal. Os hábitos... E durante o dia, Ivan, mas eles não trabalharam durante o dia? Não trabalharam. Durante o dia eles falaram mal da vida dos outros, reclamaram, brigaram, falaram de política, sempre brigando. Esses são os hábitos da boiada. Se entope de refrigerante, se entope de comida, come até sair pelos olhos, entendeu? Tem gente que come uma vez só por dia, sabia? Ele começa às 5 da manhã e vai até meia-noite, ele não para. Então ele só come uma vez por dia. Tem outro que ele come de 1 em 1 hora, porque alguém disse a ele que ele tem que comer de 1 em 1 hora. Olha, eu não vou nem continuar o assunto. Eu sei que provavelmente tem muita gente irritada já assistindo, e eu poderia dizer que sinto muito, mas eu não sinto. Eu não sinto muito. Eu sinto muita alegria, porque é assim que a gente acorda as pessoas, entendeu? E se você acha que eu estou ofendendo alguém, eu sinto dizer que talvez você faça parte da grande boiada, entendeu? Porque não há nenhuma ofensa aqui. Aqui eu estou apenas expondo o tipo de hábitos e o que eles fazem com a sua vida. Crie hábitos bons. Leia coisas boas de manhã. Baixe audiolivros no seu celular e vá ouvindo. Aprenda palavras para você parar de falar errado, escrever errado. Entendeu? Para você melhorar sua autoestima. Aprenda sobre dinheiro, aulas sobre educação financeira, sobre juros, sobre qualquer coisa que te interesse. A internet é rica hoje de coisas para você aprender. Aprenda. Pegue seus hábitos bons, coma coisas boas. Para de se entupir do maldito refrigerante. Para de comer fedositos, cebolitos, amarguitos, intestinitos, malditos. Eu chamo todos de malditos. Isso não é comida, gente. Aqui em nenhum outro lugar da terra. Entende? Leia coisas boas, fique perto de pessoas boas, converse sobre assuntos inteligentes. Já vou lhe adiantar que vai ser difícil encontrar alguém para você falar sobre assuntos inteligentes. Por quê? Porque a grande boiada domina quase tudo, mas ainda há esperança. Crie hábitos bons, brinque com seus filhos, ame as pessoas, trate bem as pessoas, aprenda sempre algo novo todos os dias, se torne melhor naquilo que você faz. Ajude pessoas, seja gentil, seja cortês. O mundo já tem gente sem educação demais, não precisa de mais um. O mundo já tem idiotas demais, não precisa de mais um. Trate bem seu cônjuge, trate bem sua esposa, seu marido, seus filhos.
Sabe? Faça amizade com as pessoas, aprenda a lidar com pessoas, acorde, pelo amor de Deus, acorde, porque é uma grande diferença entre tarde e tarde demais. Mude os seus hábitos e você vai mudar toda a sua vida. Aprenda sobre prosperidade. Você sabe o que é prosperidade? Você sabe que ela não tem a ver com riqueza? Você sabe o que a prosperidade pode fazer para a sua vida? Nenhum imbecil se torna próspero. E se você acha que a palavra imbecil é um xingamento, eu vou dar uma sugestão para você. Pegue um dicionário, entendeu? Hoje em dia tem até no computador. Pega o dicionário, pega um pouquinho de tempo que você fica vendo vídeo de gente batendo a cabeça, de gente bêbada ou de gente imbecil, e você pega um tempinho e procura um dicionário que significa a palavra imbecil. Você vai ver que não é xingamento. É a palavra que define, uma das palavras que definem 95% da humanidade atual, especialmente aqui no Brasil, esse maravilhoso, mas pobre país. Certo? Eu espero de coração que você mude seus hábitos, que alguma palavra do que eu falei tenha lhe ajudado, porque o meu objetivo é apenas esse. Se você ficou com raiva, você escolhe e depois você colhe. Se isso te abrir os olhos, você escolhe e depois você colhe. A minha vida não vai mudar com os seus hábitos, mas a sua e das pessoas que você ama, ela vai mudar e pode mudar para melhor. Todo hábito vai trazer na sua vida um milagre ou uma tragédia. Todo hábito vai trazer na sua vida um abismo ou uma ponte. Todo hábito vai trazer para a sua vida amigos em demasia ou em boa quantidade e inimigos ferrenhos. Todo hábito vai trazer para a sua vida prosperidade ou infelicidade e pobreza, inclusive financeira. São 7 irmãs riqueza e 7 irmãs pobreza. Elas são inseparáveis, as 7. Quando você atrai uma, as outras 6 vêm junto. Você escolhe, depois você colhe. Eu escolho, depois eu colho. Meu nome é Ivan Maia e minha missão de vida é ajudar pessoas a viverem melhor e mais felizes nas 7 áreas de suas vidas. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu gostei para mim. Se você não gostou, não tem problema. Deixa o não gostei. Pelo menos você sai do limbo e faz alguma coisa, né? Sai do limbo, vá para as estrelas. Viver na limbosfera é a pior coisa que tem. Vá para a estrelosfera, é muito melhor. Compartilha com as pessoas, se você gostou, claro. Compartilhe com as pessoas que você gosta e tal. Se você não gostou, compartilhe com seus inimigos também. Eles vão se beneficiar. Que você não gostou, você passa para eles, ok? E põe nos comentários para mim. Você conhece gente assim, igual eu te falei? Você era assim e mudou? O quê? Você ainda é assim? Não tem problema, põe nos comentários. Eu vou gostar muito de ler. Sempre fico feliz de ler os comentários. Eu lhe desejo longos dias, belas noites e que você seja muito, muito feliz.